Olá, bem-vindo ao Plano Zé, eu sou o Zé e hoje eu trago aqui pra vocês WandaVision, essa série maravilhosa que eu não podia deixar de falar aqui no canal. E esse vídeo não é uma análise completa da série ainda, porque a série não acabou. Ainda faltam 4 episódios passar, a gente tá no 5º episódio amanhã, esse vídeo tá saindo na quinta-feira, então amanhã vai ter o 6º e eu tô muito ansioso pra assistir. Mas assim, eu vou fazer um comentário, minhas primeiras impressões da série e tudo mais, e eu também vou abrir um espaço da metade pro final do vídeo para poder explicar a série para vocês. Mas antes de qualquer coisa, eu quero dar um aviso para vocês. Primeiro, é claro, se inscrever no canal e ativar as notificações para receber meus vídeos assim que eu postar. E também eu quero informar que eu tô com um canal na Twitch, twitch.tv/plano_zé. Eu já fiz algumas lives por lá, mas eu tô querendo fazer lives com mais frequência agora. As lives que eu tinha feito foram mais de teste do que qualquer outra coisa. Então vai lá, segue o canal e também ativa as notificações para saber quando eu estiver em live. E provavelmente quando você estiver assistindo esse vídeo, eu já devo estar em live. Eu tô querendo fazer uma live meio que speedrun de Sekiro da From Software, que é um jogo incrível. Então vai lá dar uma checada e se eu estiver em live, dá um oi pelo chat e diz que você veio por causa desse vídeo. Agora, seguindo pro conteúdo desse vídeo sobre o WandaVision mesmo, eu tenho que dizer pra vocês que essa série é a que eu mais estava empolgado pra assistir dessas séries do MCU, do universo compartilhado da Marvel. E realmente essa me pareceu a mais interessante porque eu não sabia o que esperar sobre ela. A série ela mostra a Wanda, a Feiticeira Escarlate e o Visão vivendo uma realidade paralela em que eles estão presos em uma série sitcom que vai mudando de acordo com os episódios, mudando de décadas de acordo com os episódios, então é uma completa maluquice e realmente é esse tipo de coisa que eu gosto. Ainda mais por ser uma ideia super ambiciosa de uma primeira inclusão de uma ideia de quebrar a realidade, de mudar a realidade. Isso que é muito interessante e faz a série ser bastante interessante também. Mas não só isso, ela é muito bem feita. Muito bem produzida, os cenários são incríveis, o figurino também é incrível. E a melhor parte é a gente ver o alcance da atuação da Elizabeth Olsen, que é a Wanda, e do Paul Bettany, que é o Visão, que realmente são atores incríveis e até agora a gente não pôde ver o verdadeiro potencial deles dentro do MCU e isso tá incrível. Essa série ela é realmente muito boa, mas talvez não pelos motivos que você ache. Ela não é uma série boa por fazer parte do MCU, por utilizar das mesmas técnicas de qualidade que os filmes do MCU tentam usar. Ela é boa por ela ser completamente diferente. Ela não é uma série de comédia, ela não é uma série de ação como os outros filmes do MCU, outras séries que vão vir também. Ela é, em seu cerne, no centro dela, na realidade, uma série de terror. Pra te deixar desconfortável porque você tá ali vendo a Wanda com Visão que era pra tá morto, e eles juntos vivendo uma realidade que não é normal, aquilo ali não é confortável. E é pra te deixar nesse senso sem equilíbrio, as coisas não fazem sentido. E é a intenção da série. Talvez você tenha visto isso com um problema da série, mas isso é o que a série quer fazer com você. E é por isso que eu tô aqui pra também explicar as séries pra vocês. Mas antes de qualquer coisa, antes de eu falar inclusive de spoilers da série ou coisa do tipo, pra você que tá perdido porque não assistiu alguns dos filmes do MCU, ou pra você que vai começar a série, tenha certeza de que você tenha assistido pelo menos esses 4 filmes que eu vou falar agora. Vingadores Era de Ultron, Capitão América Guerra Civil, Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. Pelo menos esses 4. Além desses, eu aconselho você para pelo menos conhecer algum dos personagens ou entender alguns dos contextos, assistir Capitã Marvel, Homem-Formiga e a Vespa e os 2 primeiros filmes do Thor. Pode assistir qualquer um deles, eu não vou te obrigar a assistir os 2, porque os 2 são meio porcaria. Qualquer um deles serve. E também, além desses 3, assistir Doutor Estranho. Doutor Estranho, na realidade, não tem até agora nenhuma relação direta com WandaVision, mas, aparentemente, essa série vai abrir porta porque vai acontecer no próximo filme do Doutor Estranho. Então, se você estiver se preparando para isso, talvez assistir o filme de Doutor Estranho é interessante. Mas, principalmente, os 4 primeiros filmes que eu assisti, ok? Então, a partir de agora, se você ainda não assistiu a série, eu vou falar de spoiler até do último episódio. Então, se prepara ou vai assistir a série e depois volta aqui. Mas, se você não assistiu algum desses filmes que eu falei, principalmente os 4 primeiros, vá, assista aqueles filmes antes de assistir a série ou vá, assista aqueles filmes para você poder entender tudo que eu vou falar aqui, ok? Certo? Vamos lá.
A partir de agora vai ter spoiler. Ok, tendo assistido esses filmes que eu falei, dá pra entender muito bem qual é a situação emocional da Wanda, da Feiticeira Escarlate, e poder entender por aquilo que ela tá passando. Ela, logo quando criança, teve uma situação extremamente traumática em que ela perdeu os pais, ficou presa junto com o irmão debaixo de escombros, do lado de um míssil das indústrias Stark, por acaso, que poderia explodir a qualquer momento. Mais pra frente, ela perde o irmão durante a Guerra de Ultron, Era de Ultron, seja lá qual o nome. E depois ela vê a pessoa com quem ela se apaixonou, o Visão, morrer não só uma, mas 2 vezes. E uma dessas vezes, ela teve que matar ele. É assim, realmente uma situação que te quebra emocionalmente e te coloca numa situação bem complicada. E dá pra ver isso quando ela volta de ter desaparecido do blip, do estalar de dedos do Thanos. Ela tá bem abalada emocionalmente. E dá pra entender o início do que poderia ter causado toda essa realidade paralela, essa anomalia aqui que a gente tá vendo no WandaVision. Por acaso, o WandaVision acontece logo depois dos acontecimentos do filme dos Vingadores Ultimato. Então, é importante você ver aquele filme também pra entender o que tá acontecendo aqui. E assim, do nada a gente entra nessa série vendo a Wanda com o Visão, como eu disse, o Visão era pra estar morto, isso não é normal. E a coisa é, por mais que eu ou outras pessoas estejam mais por dentro do que está acontecendo, ninguém sabe realmente o que está acontecendo. É só teoria. Então a gente também está desconfortável tentando entender o que está acontecendo sem realmente saber. O que a gente sabe é algumas referências que a gente tem dos quadrinhos e também teorias que vai se desenvolvendo de acordo com algumas informações que vão aparecendo durante a série. Em primeiro lugar, o que a gente vai vendo, de acordo com que os episódios da sitcom, não da série, vão se passando, os episódios da realidade paralela em que eles se encontram, é que, primeiro, os episódios vão se passando em cada uma das décadas, começando dos anos 50, depois 60, 70, e o último episódio foi nos anos 80, e isso é importante até um certo aspecto. E também, no início, a gente percebe de que a Wanda e o Visão estão meio que num estado de sonho, eles ainda não estão despertos para o que realmente está acontecendo. E a gente vê a Wanda acordar, despertar para essa realidade e entender por completo o que está acontecendo a partir do segundo episódio da série e da sitcom. Isso é importante porque você percebe que a Wanda, ela tá se desenvolvendo e ela decide manter aquela realidade porque ela sabe que se ela destruir aquilo ou desfazer aquilo, ela perde o Visão. Então isso é muito importante. Então ela decide viver ali para continuar feliz. Mas, de acordo com o que os episódios vai passando, a gente vai desenvolvendo mais informação. A gente descobriu no 5º episódio que ela não sabia o que estava acontecendo. Apesar da gente ter uma ideia de que foi ela que iniciou tudo isso, de que é ela que está manipulando tudo, ela iniciou essa situação toda sem saber o que estava acontecendo e ela simplesmente acordou para o que estava acontecendo. E aí começou a manipular as coisas para se manter feliz, para se manter naquela situação e meio que manter o roteiro da série da sitcom. Enquanto tudo isso está acontecendo lá dentro, a gente tem o lado de fora, onde a SWORD está acompanhando tudo. A SWORD, para você que não sabe, está completamente perdido do que a SWORD significa. A série ela explica até que muito bem, mas aqui eu vou abrir um parênteses para poder explicar melhor para vocês. Nos quadrinhos da Marvel, a SWORD ela é uma organização paralela da S.H.I.E.L.D., uma organização irmã da S.H.I.E.L.D. Enquanto a S.H.I.E.L.D. trata de ameaças terrestres, a SWORD trata de ameaças extraterrestres. Só que no MCU, no universo compartilhado da Marvel e aqui na série, a gente tem uma situação um pouco diferente com a SWORD. Na própria sigla dela indica que ela trata de Sentient Weapons, armas conscientes. A Wanda, o Visão, o Homem-Aranha, todas essas pessoas que têm algum tipo de poder, inclusive os vilões, cairiam na jurisdição da SWORD. Nesse sentido, mas aparentemente a série indica que ela também trabalha com situações extraterrestres, por ela ter astronautas e tudo mais. Então, é toda uma situação, é complicado. A SWORD ela foi introduzida agora, então a gente não sabe muita coisa. A gente só sabe algumas coisas. E a coisa mais importante é você prestar atenção nos detalhes. Quando a gente tem a primeira introdução da SWORD, a gente tem ali uma conversa da Monica Rambeau com o Hayward, que é o atual diretor da SWORD, em que eles desenvolvem ali uma discussão pra gente que tá aqui fora poder entender mais ou menos o cenário da SWORD e tudo mais.
E a gente descobre que a SWORD deixou de trabalhar com astronautas, com situações extraterrestres e tudo mais, para focar em robótica e inteligência artificial. E cai debaixo dessa descrição muito bem o Visão, que é um robô com inteligência artificial. Isso é um breve detalhe que permite com que a gente já tenha a ideia de que a SWORD estava utilizando o corpo do Visão para alguma coisa. No 5º episódio da série, isso se confirma por completo, em que a gente vê a Wanda roubando o corpo do Visão que estava sendo mantido pela SWORD, e o Hayward ainda tenta usar a Wanda como bode expiatório ali para tentar dizer que ela estava agindo contra os desejos de morte do Visão, porque ele não queria que o corpo dele fosse usado como armas, mas a própria SWORD estava usando o corpo dele para estudar o corpo, para desenvolver armas, e aí já tem um problema que mais pra frente eu tenho certeza que vai desenvolver em um grande conflito ou coisa do tipo. E nessa situação, isso também confirma de que o Visão que está dentro da realidade não é o Visão de verdade. É um corpo sendo mantido ali animado como se fosse uma marionete, entende? E é uma situação interessante, a gente sabe que o Visão não é realmente o Visão. Tá, agora a gente entende os personagens, a gente conhece eles, entende a motivação deles e tudo mais, a gente sabe o que é a SWORD, a gente sabe o que a SWORD tá fazendo. Tudo bem, mas o que é essa realidade que eles se encontram? Por que sitcoms ou coisa do tipo? É uma pergunta que, até agora, ninguém sabe. A gente espera que o resto da série diga o que é realmente, consiga explicar direito. Mas assim, até agora a única coisa que a gente pode fazer é utilizar o que a gente viu até agora para criar teorias. E também ver as referências dos quadrinhos para poder ter uma ideia do que realmente está acontecendo. E assim, a teoria que eu mais acredito, que eu acho que é a mais forte de ser verdade mesmo, é que a Agnes, que aparece na série, é na realidade a Agatha Harkness. Agatha Harkness tem uma relação aí com o nome, e a Agatha nos quadrinhos é uma bruxa que durante diversas vezes se envolveu com a Wanda, com a Feiticeira Escarlate, e ela também tem envolvimento nos quadrinhos, pelo menos, com o Mephisto. O Mephisto, ele é a versão do diabo da Marvel. E essa teoria diz que a Agnes, junto com o Mephisto, estariam por trás tentando manipular a Wanda aí nessa realidade. A ideia de que o Mephisto estaria por trás disso se dá também porque nos quadrinhos ele já fez uma situação com a Feiticeira Escarlate em que ele criou uma espécie de realidade para que ela tivesse filhos e ele então pudesse roubar os filhos dela e absorver os poderes deles. Tem bastante relação com o que está acontecendo na série até agora, então faz muito sentido. Só que toda essa teoria do Mephisto, ela tá sendo meio que refutada por algumas pessoas, porque a Disney não colocaria um diabo na série por causa da China. O que tem a ver? Calma, eu vou explicar. A China muitas vezes pega esses conteúdos, filmes e séries que vêm do Ocidente e literalmente censura eles, cancela eles por qualquer besteira quase. E demônios, coisas paranormais, fantasmas e tudo mais são fichinha para serem cancelados e censurados na China. Então, com certeza, se o Mephisto fosse introduzido em qualquer conteúdo do MCU, aquele conteúdo seria censurado na China. E é uma coisa que a Disney tem bastante medo. Eles não querem perder o mercado chinês de conteúdo e tudo mais. Mas eu não acredito muito nessa situação de que eles não vão usar o Mephisto por causa disso. Porque assim, essa série é do Disney Plus. O Disney Plus não está disponível na China. E é uma série, não é um filme. Então não é uma coisa de peso da Disney. Eles não vão perder tanta coisa se eles perderem a China. E também essa série já está fazendo mais sucesso do que Mandalorian. Então eles já estão ganhando bastante dinheiro para não se preocupar com essa situação. E assim, se essa situação do Mephisto e da Agnes realmente for verdade, ela meio que se prova por causa do comportamento da Agnes nesse último episódio. Se você ver a Agnes e prestar atenção nela durante o episódio, dá pra ver que todas as falas dela, quase todo momento que ela aparece, ela tá tipo nervosa, em crise, tá à beira de chorar quase. E isso é muito interessante porque dá pra perceber que ela tá muito preocupada com a Wanda, a Feiticeira Escarlate, tomar controle demais dessa realidade. Que ela
passou a perder o controle. E ela tá completamente nervosa ali naquela situação, tentando agradar a Wanda ao máximo, porque ela sabe que a Wanda é capaz de destruir a realidade, matar todo mundo e inclusive matar ela. É incrível a possibilidade do que pode acontecer daqui pra frente em relação a isso. E uma coisa muito interessante também é toda a interação da Agnes com o cachorro, o Spark. Eu tenho quase certeza que a Agnes matou aquele cachorro. Porque assim, o Spark ele é uma referência de um outro quadrinho em que o Visão cria uma família de androides, onde ele tem esposa e filhos androides, inclusive um cachorro robô que também se chama Spark. Lá, o cachorro ele morre de uma forma super macabra, eu não vou entrar em detalhes em relação a isso, mas dentro do cachorro tinha uma flor que, por acaso, se você comesse essa flor, você conseguia ver o futuro, alguma coisa assim. E na situação da série, ele morre comendo folhas de um arbusto de uma flor que se parece muito com a flor que tem no quadrinho. Então é uma situação, talvez seja apenas uma referência, um easter egg, eu não sei o quão longe vai essa relação. Mas eu acredito na situação de que a Agnes tenha matado o cachorro porque ele viu alguma coisa que ele não deveria ter visto. E a Agnes mata ele para que a Wanda ou o filho dela, que tem habilidades de telepatia também, não vejam a memória do cachorro e não vejam o que ele viu. Finalizando aqui essa explicação, explicar o plot twist da década, que é a aparição do Quicksilver, não só o Quicksilver que já apareceu no MCU, o Quicksilver dos filmes do X-Men da Fox. Ninguém entendeu o que isso aconteceu, mas isso significa muita coisa. Porque é a primeira referência direta dos filmes dos X-Men dentro do MCU e é realmente muito importante. Assim, é muito confuso, ninguém sabe necessariamente o que isso significa ainda, ou o que isso vai se desenvolver mais pra frente, mas dá pra se ter uma ideia. Essa versão do Quicksilver do Evan Peters, ela poderia ter sido trazida de um universo paralelo, dando confirmação de que existem multiversos no MCU, isso é muito interessante. Mas eu acho que tem muito mais coisa por trás. No próprio 5º episódio da série, é confirmado de que dentro dessa realidade, dentro da anomalia, nenhuma matéria é criada. Não se cria matéria, ela apenas se transforma para atender àquela realidade. A gente vê isso quando o apicultor entra ali na anomalia. No 4º episódio, a gente literalmente vê ele se transformando em apicultor. É uma situação estranha, mas isso prova essa realidade de que matéria não se cria, apenas se transforma dentro da anomalia. Então eu acho muito estranho o Quicksilver ter se materializado dentro da anomalia. Eu acho que seria muito mais uma tentativa da Agnes e do Mephisto, se realmente isso for realidade, de tentar apaziguar a Wanda, de tentar acalmar ela, de tentar controlar ela de novo. Então esse Quicksilver seria uma outra pessoa vestindo a aparência de Quicksilver. Tem muita teoria envolvida aí. E a gente vai ver o desenrolar de tudo isso a partir dos próximos episódios. Então, basicamente, encerra aqui a minha explicação e também esse vídeo. Eu espero muito que você tenha gostado e entendido tudo que eu falei aqui. Provavelmente você deve estar tão perdido quanto você estava na série. Mas, de qualquer forma, deixa aí nos comentários a sua opinião sobre a série. E também, se você tem alguma dúvida, pode colocar aí que, de repente, eu te ajude a você tirar essa dúvida, essa pergunta aí que você tenha sobre a série. De qualquer forma, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de deixar o like nesse vídeo se você gostou dele, compartilhar ele com seus amigos, se inscrever no canal, ativar as notificações, também seguir a minha página na Twitch, twitch.tv/plano_zé. Vai lá, link na descrição, link aparecendo aí na tela, link em todo lugar. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.